Então, pessoal, agora é oficial. Nós já podemos dizer que o governo Lula é pior do que a pandemia, porque o rombo fiscal desse governo, desse desgoverno Lula, atingiu o seu recorde, o maior valor nessa série histórica, que começou lá em 2002, atingindo uma marca absurda de 1,043 trilhão de reais no mês de abril, encerrando em abril o acumulado de 12 meses, elevando a dívida bruta do Brasil para 76% do PIB, uma coisa absurda de forma geral, um descontrole econômico completamente absurdo e abjeto, que tende a piorar dada todo o cenário aí que nós temos acompanhado e as falas do Lula, do próprio Fernando Haddad, enfim, o que a gente sabe, o que a gente conhece desse desgoverno que está aí, uma coisa absurda que superou o patamar lá atrás da pandemia do Covid 2019, né? Então, vamos falar desse tema, vamos analisar os gráficos, os números aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então estamos falando da dívida bruta, a dívida total, consolidando todo o setor público aqui, né? União, estados, municípios e estatais, consolidando todo o valor, levando em conta inclusive o serviço da dívida, os juros da dívida. Então, o valor do déficit nominal encerrado aí em 30 de abril, os 12 meses anteriores, 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024, chegou a 1,043 trilhão de reais, que é o maior valor, o recorde dessa série histórica, que começou lá atrás em 2002, dados do Banco Central, divulgados hoje, dia 29, dia que eu gravo este vídeo aqui, né? Então, até então, o patamar mais alto alcançado foi lá na época da pandemia, né? Aqui mais ou menos em janeiro de 2021, lembrando, é um acumulado de 12 meses, então estamos falando aqui de um período que veio crescendo a partir de março de 2020 e se manteve durante esse período, depois foi caindo consideravelmente. Então aqui a gente tinha o máximo desse aumento que foi superado com louvor pelo governo Lula. Ele tinha batido na trave aqui no mês de fevereiro, a gente até falou sobre isso no canal, chegou pertinho mesmo do patamar da pandemia, mas agora é para valer, realmente o governo ultrapassou a dívida lá de trás, né? Justiça seja feita, a gente consegue olhar esses números aqui corrigidos pela inflação. Nesse sentido aí, então, o patamar lá da pandemia seria pior, né? Quase 1 trilhão e 300 bilhões de reais, consideravelmente superior, mas é importante frisar, não tem pandemia nenhuma acontecendo. O Brasil não está em crise, não tem guerra, não tem crise econômica acontecendo aí fora, não tem nenhuma situação aqui interna no Brasil. Ah, tem o Rio Grande do Sul. Isso não foi medido, isso não entrou nesses números aqui. Para todos os efeitos, terminando em 30 de abril, nem tinha começado a tragédia lá, pelo menos o governo nem tinha começado a desembolsar dinheiro. Então estamos falando de um momento de paz, o mundo todo está caminhando do ponto de vista econômico, não tem nenhuma pandemia rolando por aí e o governo me vem com esse valor que é um recorde e que é uma piora constante. Olha aqui, mês após mês, uma piora constante desde que o Lula chegou ao poder. Isso é mais importante do que os números atualizados e qualquer coisa do tipo, porque as circunstâncias são muito diferentes. Não deveria ser tão parecido o cenário, mas ele é muito parecido, sem ter as causas do cenário anterior, uma coisa completamente terrível, né? E aí, por óbvio, né, esse aumento constante da dívida pública brasileira no cenário em que não há, de fato, nada acontecendo, é pura incompetência do governo, isso eleva o custo da dívida do Brasil, bem como a própria inflação, que é pressionada pelo aumento da dívida, tudo se retroalimenta nessa história. Então, o governo brasileiro tem que pagar uma grande quantidade de juros para essa dívida, de serviço de rolagem dessa dívida. Lembrando que pagar mesmo o governo não paga, porque nunca tem superávit primário que existe para juntar dinheiro para pagar os juros. O governo não consegue fazer nem isso. Então os juros estão sendo pagos com mais dívida
no final das contas aí, né? Então, esse déficit, só o déficit acumulado nos últimos 12 meses, equivale a 9,41% do PIB. É claro que isso aqui, poxa, olha o patamar disso, meu amigo. É claro que isso vai pressionar os juros da dívida para cima, né? Então, 776 bilhões de reais desse total se devem aos juros da dívida pública, né? E à medida em que ela vai ficando maior, isso aqui vai ficando ainda mais pesado. É uma montanha absurda de dinheiro, com certeza, mas é inevitável de fato, né? Também o pagamento dos juros da dívida atingiu o recorde na série histórica que começou lá em 2002, né? E aí você tem, portanto, né, aqui tem o cenário demonstrando o quanto o Brasil pagou a mais de dívida nesse período aqui do governo Lula, atingindo o máximo aqui, realmente um valor absurdo, é claro, né? Mas além disso, nós temos também a questão aqui do próprio déficit primário, importante frisar isso aqui, que demonstra que de fato o governo não consegue juntar dinheiro para pagar nem os juros da dívida. Conseguiu fazer isso aqui num períodozinho de transição, né? Aqui entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. Lembre-se, isso aqui é um acumulado, não que o Lula conseguiu guardar dinheiro esse período todo, não, é que tinha um acumulado ali que foi sendo levado em consideração, mas aqui, nessa transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, sim, houve um superávit primário que permitiu aí ao governo pagar alguma coisa dos juros da dívida. Fora isso, não rolou. E aí nós temos, portanto, né, o maior nível de dívida bruta no Brasil desde abril de 2022, né? Que é quando tivemos mais ou menos esse cenário aqui, e foi quando houve a questão da guerra na Ucrânia, enfim, estava uma incerteza mundial muito grande. O maior patamar foi durante a pandemia, como já era esperado, porque isso aqui já é em percentual, ou seja, é um valor sobre outro, e os gastos públicos subiram, a dívida aumentou por conta disso, um gasto bancado com dívida, né? Então, a parte da dívida nessa história aumentou bastante. Por outro lado, o PIB caiu, a economia desabou nesse período, né? Então você tem dois cenários se complementando para ter um resultado bastante desfavorável. Agora, no governo Lula, não tem nada disso, mas ainda assim a coisa piorou absurdamente, porque nós viemos, depois da pandemia, de uma tendência de queda, de tal sorte que o Bolsonaro entregou esse percentual abaixo do que estava quando ele chegou no poder, mesmo com esse problema todo do gasto exorbitante durante a pandemia. Imagina sem pandemia, isso aqui ia estar uns 60 e poucos por cento com certeza. Mas ele entregou um cenário mais favorável que foi completamente revertido nesse governo Lula, né? Aqui, ó, houve uma queda de 4, alguma coisa pontos percentuais nesse período, né? E isso já subiu quase 5 durante o governo Lula, né? Uma coisa completamente absurda e que demonstra de fato que nós estamos nessa tendência de piora do resultado econômico, do resultado fiscal, que é uma tragédia muito grande para o Brasil de forma geral, porque aí nós temos a situação mais que deveria ser mais conhecida a respeito do aumento da dívida, né? Até o pessoal que torce o nariz para a definição de inflação como aumento da base monetária acaba tendo que dar o braço a torcer, assumindo que sim, endividamento do governo leva a mais inflação. Por quê? Porque não existe dinheiro no mercado para isso aqui. Olha, R$1 trilhão em 12 meses de aumento da dívida, a dívida aumentou R$1 trilhão. De onde que vem dinheiro para você bancar isso aqui? Nas contas de que banco esse dinheiro está depositado hoje, né? Em que CDB que está essa grana? Não tem esse dinheiro para emprestar para o governo. Isso aqui é dinheiro criado do nada, que é fornecido para o pagamento dessa dívida que o governo recebe e faz circular pela economia, é claro, e aí nós temos o cenário de aumento da base monetária, fazendo com que os preços subam em consequência. O grande problema desse endividamento é isso, não é a imagem internacional do Brasil, nada nesse sentido. O grande problema é o financiamento dessa dívida não é sustentável, o governo acaba se endividando de forma cada vez mais progressiva, e aumenta a base monetária por conta disso. Foi o que aconteceu na Argentina, tá aqui do lado para a gente ver aonde que isso sempre acaba
chegando, né? Então, o maior problema dessa história é justamente isso, o desarranjo fiscal promovido pelo governo Lula, batendo recordes negativos e colocando o Brasil numa situação de crise, sem o Brasil estar numa crise. Isso aqui vai ser um problema no longo prazo para todos nós, talvez até no médio prazo, pela desvalorização da moeda com uma consequente aumento de preços e redução no nosso poder aquisitivo. Realmente uma tragédia anunciada que, infelizmente, só vai piorar. Mas me diga o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.